Pronto. Vamos lá, iniciar. Vamos falar sobre camada de aplicação. Antes falamos da camada de transporte, e quando se fala da camada de transporte, comenta-se muito a respeito da camada de rede, que é a camada vizinha, né, da camada de transporte. O outro vizinho da camada de transporte é a camada de aplicação. Nesse modelo de camadas, que é o grande responsável pela evolução das redes, até porque a sua finalidade é manter o padrão entre todas as tecnologias, todos os fabricantes. Mas, em resumo, em suma, o que acontece é que todas as outras camadas, ou seja, da camada de transporte para baixo, trabalham em função da camada de aplicação, porque a camada de aplicação é a camada na qual o usuário tem contato direto. Então, mesmo você estando no lado do emissor e você estando no lado do receptor, as camadas que são utilizadas, aliás, que são mais beneficiadas é a camada de aplicação. Todas as outras camadas trabalham para fornecer as informações necessárias para esta camada de aplicação. Vamos ver os princípios de aplicações de rede no âmbito da camada de aplicação, falar sobre o web e HTTP, que são dois protocolos bastante utilizados dessa camada de aplicação, o FTP, Correio Eletrônicos, SMTP, POP3 e MAP, o DNS. Vamos falar sobre compartilhamento de arquivos P2P e sobre construção de servidores web e programação socket em TCP/UDP. Aí é o resumo do capítulo, na qual será trabalhada a camada de aplicação. O objetivo, no qual o conteúdo se inicia agora, é entender, numa base conceitual, os aspectos de implementação de protocolos, de aplicações de rede, os modelos de serviço que são utilizados na camada de transporte, entender bem o paradigma cliente-servidor e o paradigma P2P, que é bastante ouvido hoje, utilizado, inclusive por muitos de vocês. Aprender sobre os protocolos da camada de aplicação mais populares, né? HTTP, FTP, que já tinha citado antes, o SMTP, POP3 e MAP, e o DNS. Antes de entrar de fato no conteúdo, a camada de aplicação, aqui eu listo exemplo de algumas aplicações de rede. Aplicações de rede. E-mail, são palavras mais comuns. O conteúdo sobre camada de aplicação é um conteúdo mais, digamos assim, amigável, porque o usuário, independente de trabalhar com redes, de utilizar conteúdos de rede, ele escuta no dia a dia estes termos, e aí acaba tornando isso mais amigável, né? Mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado sobre estes conceitos, sobre estes itens, mas por se tratar de camada de rede e por a camada de rede ser a que mais se aproxima, que é mais utilizada pelo usuário, leigo ou não, então são termos mais comuns, diferente de quando se fala de camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Então, tem listados alguns tópicos, exemplos de aplicação de rede. E-mail, web, mensagem instantânea, né? Existem várias aplicações que são utilizadas para envio e recebimento de mensagens instantâneas, login remoto, compartilhamento de arquivos P2P, jogos de rede multiusuário, streamer de vídeo, telefonia via internet, videoconferência em tempo real,
computação paralela massiva, enfim, uma lista aí de aplicações que dependem de uma infraestrutura de rede para funcionar. Todas essas atividades são tarefas da camada de aplicação. Você vai precisar de uma aplicação para poder ter esses recursos dentro da sua rede. O que seria criar uma nova aplicação de rede? Aí é um fato interessante, porque em tese não, na prática, a maioria dos usuários, eles se motivam a se aprofundar em conteúdos da camada de aplicação, porque na camada de aplicação você vê a ação acontecer. O número de pessoas da área de rede que se interessam por um aprofundamento nas outras camadas é menor. O maior número de usuários, né, de profissionais de tecnologia trabalham na camada de aplicação. E muitos desses profissionais de tecnologia que trabalham na camada de aplicação têm uma defasagem no conhecimento de redes. Isso vai implicar diretamente na qualidade dos seus desenvolvimentos, na qualidade de suas aplicações. Não era para ser, mas existe muito. Então, mesmo aquele aluno, né, na lista aí de vocês, que já tem uma área definida, ou que já pensa se aprofundar na área de desenvolvimento, o conhecimento de rede ele é fundamental, porque ele vai implicar diretamente na qualidade das aplicações que você desenvolve. Hoje é muito difícil você encontrar alguém que trabalha com desenvolvimento que não desenvolva algo que funcione em rede. A rede de computadores ela cresceu muito desde da sua criação, e hoje a gente chega num ponto em que já existe cursos já existem tecnólogos, né, cursos de tecnologia voltados para redes, e logo aí a gente vai ter cursos de graduação de redes, vai se desgarrar aí de uma área da computação e se tornar uma área nova, assim como surgiu sistemas de informação, né, que era um conteúdo dentro da área de computação e hoje é um curso de graduação específico, né? Hoje vocês estão cursando sistemas de informação, né? Futuramente, pessoas vão cursar redes de computadores, pessoas vão cursar banco de dados, né? São áreas que ganharam uma importância muito grande, né? O conteúdo vem crescendo, né? Um leque de opções muito grande, e com certeza vai chegar um ponto de deixar de ser um conteúdo, como hoje é dentro de um curso de computação, e passar a ser uma nova área da computação, né? Passivo, né? De virar um curso de graduação logo. Quando você pensa em escrever um programa, ele precisa ser executado em diversos sistemas finais totalmente diferentes. E a comunicação desses programas se darão através das redes. A comunicação será através de rede. Um exemplo que eu posso citar seria, por exemplo, um software sendo executado em um servidor web. Ou seja, a comunicação dele vai ser feita através de um browser, né, de um outro software. Então, nesse caso, o browser, ele é um exemplo de uma aplicação. Mas existem aplicações que rodam em cima do aplicativo browser. Nenhum software hoje é escrito para um dispositivo do núcleo da rede. Isso porque o núcleo da rede não trabalha na camada de aplicação. Existem desenvolvimentos voltados para o núcleo da rede, mas como eu tinha citado antes, a maior parte dos usuários hoje trabalham na camada de aplicação. Então, os profissionais também de tecnologia da área de redes, a maioria se motiva mais a desenvolver conteúdos, desenvolver programas também na camada de aplicação.
Até porque quando você trabalha na camada de aplicação, no nível de aplicação, a estrutura de desenvolvimento ela é bem mais rápida, porque você já tem várias camadas abaixo que tiram a complexidade do desenvolvimento. Agora, é fundamental que você tenha uma base de conhecimento generalizada sobre rede de computadores para poder facilitar e dar qualidade a esse programa que você está desenvolvendo, que você está escrevendo. Arquiteturas de aplicação. Primeira coisa que vai ser aí um divisor de águas na hora de você escrever um programa é definir bem qual será a arquitetura de sua aplicação. A arquitetura da aplicação ela pode ser cliente-servidor, ela pode ser peer-to-peer, né, o famoso P2P, ela pode ser também híbrida, que seria uma mesclagem entre os recursos da arquitetura cliente-servidor e os recursos da arquitetura P2P, peer-to-peer. A arquitetura cliente-servidor ela é bem definida, né, dividida entre duas partes. De um lado, você tem o servidor, do outro lado, você tem os clientes. Né? Vou enfatizar bem, você normalmente vai ter um servidor, em tese, né? Normalmente a estrutura vai ser formada. De um lado, você tem o servidor, e do outro lado, você tem os clientes, né? Uma gama de clientes. O que define o servidor? E aí a gente precisa diferenciar bem, né, o que é o termo servidor, porque ele é utilizado em várias instâncias. Quando se trata de estrutura de rede, arquitetura de rede, o que vai caracterizar o servidor? O servidor vai ser aquele dispositivo que vai se encaixar com estas características, né, que eu listei aqui, né, no termo servidor. Por que eu estou citando isso? Porque há uma mistura muito grande, principalmente nos usuários que não trabalham, não têm um conhecimento mais específico da área de redes, e pensa que o servidor tem que ser aquela máquina super potente, né, que é fabricada para ser servidor. Mas não, nós estamos falando do termo servidor no que diz respeito à função. Então, qualquer dispositivo pode ser um servidor. O que vai definir e o que vai dar esse termo de servidor dispositivo é ele ter estas características. Quais características? Tem que ser um hospedeiro sempre ativo, O endereço IP dele tem que ser permanente e ele tem que fornecer os serviços que são solicitados pelo cliente. Isto é o que define um servidor. Agora, dependendo da aplicação ou das aplicações, aí você vai ter hospedeiros, máquinas, equipamentos mais ou menos robustos, no que diz respeito a poder de processamento, capacidade de armazenamento, velocidade de processamento, né? Mas isso, o que traz essas características para mais ou para menos é a exigência das aplicações, e não o termo servidor. Então, por exemplo, existem máquinas que são fabricadas, grande parte das montadoras, fábricas de computadores, de desktop, também fabricam computadores que têm o nome de servidor. São computadores bem maiores, com poder de processamento maior. Ele é projetado para funcionar direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, sem parar. Né? Um computador projetado para ser servidor. Mas você pode ter uma estrutura de rede na qual um servidor é um Arduino, né, que é um kitzinho pequeno, né, baratinho, sei lá, R$100, você monta um kitzinho. Você pode ter uma estrutura de rede na qual o servidor vai ser um Arduino,
Eu posso ter uma estrutura de rede na qual o servidor vai ser um Raspberry. Então, assim, não existe. A palavra servidor remete a um supercomputador. Não é bem isso. Servidor vai ser um hospedeiro com estas características. Quais? Tem que ser sempre ativo, ou seja, ele tem que estar ligado direto, né? Qualquer momento que se precisar, ele vai estar ligado. O endereço IP dele é permanente, não pode ser um IP intermitente, né? Que se altere a qualquer momento. Ele tem que ser fixo, permanente. E tem que fornecer os serviços solicitados pelo cliente. Isso define o que é um servidor. E os clientes, né? Quais são as características do cliente nessa arquitetura cliente-servidor? Comunicam-se com o servidor, podem ser conectados intermitentemente, podem ter endereços IPs dinâmicos, né? Totalmente contrário do servidor, que tem que ter um IP permanente, que é o contrário aqui de um dinâmico. E os clientes não se comunicam diretamente uns com os outros. Isso são as características de um cliente na arquitetura cliente-servidor. Você olhando por esses conceitos aqui, eu acredito que se você se colocar no lugar de servidor e cliente, pelo menos eu tivesse, olha, você tem que escolher. Você quer ser cliente ou você quer servidor? Eu, particularmente, escolheria ser cliente. Se você observar, a vida do cliente ela é muito mais, digamos assim, confortável, né? Ele se comunica com o servidor, pode se conectar intermitentemente, ele não tem a obrigação de estar conectado 24 horas por dia, ou seja, sempre ativo. Ele pode ter um endereço IP dinâmico, ou seja, ele pode mudar o endereço a qualquer momento, de acordo com sua necessidade, ele não é obrigado a ter um endereço fixo, né? Então, assim, as características do cliente elas são muito mais confortáveis. E aí a palavra servidor ela remete a poder, algo que tem mais poderosa, seria o termo mais concreto, né? Mas o servidor, na verdade, ele vamos dizer, ele está ali para servir, né? O termo já diz. Então, quem tem a vida mais confortável são os clientes. Então, lembre-se dessas características que são as que definem quem é um servidor, quem é um cliente. Numa estrutura que você vai ter aqui, ó, vários clientes interligados, qualquer um deles pode ser escolhido para se tornar servidor. Basta que tenha essas características, né, aqui listadas. E quais são as características da arquitetura P2P pura, arquitetura única e exclusiva P2P? A arquitetura P2P ela nem sempre tem um servidor, né, ela nem sempre tem um servidor. Os sistemas finais arbitrários comunicam-se diretamente, ou seja, diferente da arquitetura cliente-servidor, na qual, ó, último item, na arquitetura cliente-servidor, os clientes não se comunicam diretamente uns com os outros. Ó. Então, sempre que um cliente precisa se comunicar com outro cliente, ele passa pelo servidor. Tudo tem que passar pelo servidor. Na arquitetura P2P, né, a comunicação a comunicação é feita através de pares. Ó. Os pares são intermitentes e eles podem trocar de endereço IP. Tá? Ou seja, uma arquitetura que nem sempre, ou seja, pode ter servidor na arquitetura P2P? Pode, mas nem sempre tem servidor. Os sistemas finais se comunicam diretamente, ou seja, você tem dois hosts na rede. Nenhum dos dois são servidores e eles comunicam-se entre si. Não há um servidor determinante, né, para passar a comunicação entre os clientes, assim como acontece na arquitetura cliente-servidor. E outro detalhe, os pares são intermitentes. Então, assim, um host forma par com outro host, acontece a comunicação, mas no segundo momento, esse par se desfaz, né, e é feito um novo par, né, com um host diferente. E aí acontece, novamente, a comunicação entre esses pares. Aqui tem um exemplo de uma rede P2P, não sei se vocês, né, todo mundo aí
da segunda, acho que a maioria aí é a partir da década de 90, né? Muitos dos anos 2000, alguns anos 2000, talvez não tenham conhecido essa estrutura que trabalha com P2P. Um grande desafio da arquitetura P2P ao mesmo tempo, a sua grande qualidade. Ela é uma rede, a sua grande vantagem é porque ela é altamente escalável, porque a comunicação acontece entre pares, então você não tem um custo alto, nem uma limitação no que diz respeito à qualidade do link. Quando você trabalha com uma arquitetura cliente-servidor, para você escalar, aumentar a estrutura da sua rede, né, você pode criar um gargalo entre o servidor, né, e os clientes, porque toda a comunicação entre os clientes tem que passar pelo servidor. Então, assim, você precisa de uma largura de banda suficiente para que todos esses clientes se comuniquem com o servidor. Quando você vai para a arquitetura P2P, essa largura de banda absurda que você tem que montar para a escalabilidade da rede com o servidor não vai acontecer, porque a comunicação acontece entre pares. Então, como ela está sempre aqui em pares, a comunicação no P2P, eu não preciso de um alto investimento, por exemplo, na largura de banda que chega aqui para que os dados cheguem até um determinado servidor. Então, por isso que ela é altamente escalável. Por conta disso também, ela é muito difícil de ser gerenciada. Certo? É muito difícil. A comunicação forma-se um par, a comunicação acontece, aí desfaz-se um par, monta um outro par, a comunicação acontece. Muda de IP, ela é muito complexa para ser gerenciada. Por conta disso, a rede P2P ainda não é utilizada, por exemplo, numa escala, ou em quantidade, melhor dizendo, maior do que a arquitetura cliente-servidor. A arquitetura P2P, ela praticamente sana todos os problemas possíveis na arquitetura cliente-servidor, mas essa questão de ter um gerenciamento muito difícil ainda é um ponto que diminui essa expansão maior ainda da estrutura P2P. Nós podemos ter também uma arquitetura híbrida. Você pode mesclar as vantagens de uma arquitetura cliente-servidor com os benefícios de uma arquitetura P2P. Aqui eu tenho exemplo, por exemplo, o primeiro que eu utilizei foi esse, o Napster. Acredito que talvez a maioria não tenha utilizado, pode até ter ouvido falar. O Napster foi a primeira estrutura montada para compartilhamento de conteúdo web. Hoje o que vocês utilizam muito essas ferramentas de torrent. O primeiro a entrar no ar foi o Napster, foi uma loucura. Na época, 96, por aí, 96, 97. O Napster entra no ar, e aí foi uma loucura. Na época se utilizava a internet por dial-up, né, famosa internet de escada, na qual se utilizava modem. Aqui na cidade de Picos, no Piauí, já tinha provedores que conseguiam uma conexão máxima. No dia que você conseguiu uma excelente conexão, a gente conseguia uma velocidade de 28.800 bps, 28.000 bps, vamos fazer a conversão aí, 28.000 bps, bps para chegar em 2,8K, você tinha mais ou menos aí 0,2 mega. Você tinha uma internet aí de 0,2 megabits. Era a velocidade da internet, em 96, 97, na cidade de Picos. Nas capitais, que já tinham provedores de internet com uma estrutura maior, não fugia muito disso, não. Conseguia conexões máximas aí de 0,5 megabits por segundo. Era o máximo que se conseguia. Isso porque a velocidade máxima de conexão dos modems era 5.600 kbps, equivalente a mais ou menos meio mega. Isso era a capacidade física máxima de um modem. Então, quando você conseguia uma boa conexão, os grandes provedores, nos grandes centros, conseguiam uma conexão na casa do 0,5 mega. Isso era
máximo. Aqui no interior, a gente conseguia uma conexão máxima de 0,2, 0,3 megabits por segundo. Aí entra um Napster no ar, uma estrutura na qual, né, em tese para um usuário leigo, era o quê? Uma aplicação, um programa de computador que você instalava, a partir dele você consultava lá, por exemplo, uma música, que era o que se mais procurava, era uma música, digitava lá o nome, né, e aí pessoas que utilizavam a rede no mundo todo, você fazia uma busca nos conteúdos dessas pessoas, encontrava e baixava. Mais ou menos o que você faz hoje com o torrent, mas a estrutura interna é que mudou um pouco, né, desses Napster. Então você conseguia transferência de arquivos P2P. No Napster, a busca era centralizada de arquivos. Opa, detalhe, no Napster, a busca de arquivo era centralizada. Como assim? O conteúdo de registro dos pares ficava no servidor central. Né? Então, a consulta de pares era feita no servidor central. E aí, a partir disso, acontecia a localização do conteúdo. Eu vou até falar novamente com calma para vocês entenderem. Então, parecido com o que vocês fazem hoje nos torrent. Mas no Napster, que era uma estrutura híbrida, né, seja uma estrutura P2P, mas ela tinha um servidor. O servidor era utilizado para registrar os conteúdos, aliás, os registros dos pares. Né? Então, na hora que era preciso fazer uma consulta de alguma informação, existia um servidor com os registros dos pares. A partir do registro da consulta dos dados desse registro nos servidores, é que vinha a busca do conteúdo. Obviamente que o Napster virou uma loucura na época. Se vocês pesquisarem, vão encontrar na internet matérias da época comentando, né, da revolução que poderia acontecer. Se falavam em prejuízos incalculáveis na indústria fonográfica. A Warner, né, e Hollywood bateram em cima, foram a que mais bateram em cima disso, até que tiraram o Napster do ar. Os desenvolvedores foram presos, enfim, tiraram do ar o Napster. E daí já começaram a falar que futuramente uma coisa que deveria acontecer era a extinção dos CDs, né, das compras de CDs, que virou uma realidade, né? Hoje, praticamente ninguém compra CD, só os nostálgicos, né, que querem comprar CDs, mais nostálgicos ainda, compram os LPs, né? Mas hoje todo mundo trabalha com conteúdo em aplicações de mídias digitais. Os lançamentos dos conteúdos são em mídias digitais, né? As locadoras de vídeo acabaram praticamente, né? Hoje você vai no cinema, né? Ou então você assina as plataformas também digitais para conteúdos de vídeo, né? Netflix, né? Amazon, enfim, todo mundo está entrando agora nesse meio. Obviamente que isso aí, essa arquitetura do Napster, também teve uma contribuição muito grande do MP3, né? Transformava esses conteúdos compactados, né, em áudios em dados digitais. Aí chega o Napster distribuindo conteúdo aí, uma loucura. Todo mundo com internet dial-up, que pagava, na qual na época se pagava, além da mensalidade de internet, se pagava aos pulsos, porque você usava a sua linha telefônica. Então era loucura, final de semana e feriado, que as operadoras cobravam um pulso por ligação, era todo mundo tentando baixar conteúdos, né? Como eu falei, na época, a maior parte do conteúdo eram músicas, eram áudios. Já existia uma busca de conteúdo de vídeo, mas era muito remoto, porque não se tinha largura de banda, que nem hoje. Né? Hoje, por exemplo, numa cidade como Picos, né, os planos menores partem de 10 megabits por segundo. Né? E eu estou falando de 20 anos atrás, onde a nossa conexão máxima era 0,2 megas. Então, 20 anos depois, a gente tem a menor conexão, em média, 10 megas. Né? Saúde 0,2 máxima para 10 mínimo. Né? A maioria aqui que mora na cidade trabalha com 30, 50, 100, 200, 300 megabits. Assim, uma diferença gritante em 20 anos. E aí nós temos outros serviços, um Instant Messaging, bate-papo entre dois usuários, era utilizado o P2P. Não sei se alguém chegou a utilizar aí o Messenger, né, que é da Microsoft. Acho que alguns aí chegaram a utilizar. Que também é dessa
esse mesmo segmento. Realmente, como o Lucas citou, difícil seria saber o que não usa redes. É muito difícil, né? Tá falando da aplicação, né, Lucas? Estou vendo agora a mensagem. Hoje é muito complicado. Na verdade, hoje a realidade para quem vai trabalhar com desenvolvimento né, o termo da moda agora é desenvolver para o web, desenvolver para o web. Desenvolver para o web, né, já é desenvolvimento para a rede. Praticamente nem vai se usar mais o termo desenvolver em rede. Há 10, 15 anos atrás, se perguntava muito se o programa funciona em redes, sim ou não. Hoje não. Hoje, quem está começando agora no ambiente de programação, só vê assim, não, vou desenvolver. Nem usa mais o termo rede, porque em tese, se está desenvolvendo a aplicação, ela tem que funcionar em rede. E aí você tem uma base, mesmo que conceitual, sobre redes, ela é fundamental, porque você vai desenvolver normalmente na camada de aplicação, mas tudo isso que está sendo visto agora dentro da disciplina Redes 2, ela vai ser a base para quem quer se aprofundar, para quem deseja se aprofundar no conhecimento de rede, mas também é fundamental para quem, por exemplo, vai trabalhar com desenvolvimento, porque você vai saber que existem protocolos, os protocolos serão fundamentais para o desempenho da sua conexão, como a gente falou nas aulas anteriores, na camada de transporte você tem 2 protocolos, um que já tem um monte de recursos, que vai evitar que você perca horas, dedique horas de programação para dar, por exemplo, uma garantia de entrega, o TCP já faz isso. Mas você pode fazer uma programação, desenvolver uma aplicação que vai precisar de uma transmissão de vídeo em tempo real, por exemplo, né? Você vai, com base nos conhecimentos de rede, lembrar que tem o UDP, que é mais indicado, né? Porque usa o máximo de banda que tiver, ele trabalha, né? E é super rápido. Então, assim, a base de rede ela é fundamental para tudo, inclusive para quem acha que não tem nada a ver com rede porque trabalha com programação, ou, por exemplo, porque para aqueles que pensam em se aprofundar em banco de dados, por exemplo, precisa de rede, não tem para onde correr. Aqui nós estamos falando de socket. Tem uma parte desse capítulo que são com testes e tem alguns exemplos para você ver na prática dessas aplicações. Tem um passo a passo lá no livro do Kurose, para você levantar algumas aplicações, né, e ver os sockets trabalhando. O termo socket, acredito que vocês já viram algo, se não viram, vão ver nas disciplinas de programação para web, com o Impéries, que é fundamental para vocês somar esse conteúdo com o que a gente está vendo agora. Mas, assim, para redes, o socket nada mais é do que a porta. O socket ele é análogo a uma porta. O processo de envio empurra as mensagens para fora da porta. O processo de envio confia na infraestrutura do transporte e, do outro lado, a porta leva a mensagem para o socket no processo de recepção. Então, porta é análogo a porta é análogo a... Aliás, socket análogo a porta é análoga a socket. Então, você pode ver aqui, ó, no exemplo aqui da figura, ao lado eu tenho um hospedeiro ou um servidor aqui de um lado, né? E eu tenho o processo, né? Esse processo ele é controlado pelo desenvolvedor da aplicação, né? Você que vai dizer como é que esse processo deve se comportar. Quando fala assim, ó, controlado pelo desenvolvedor, é tudo, inclusive qual a porta que ele vai utilizar, né? Qual o grau de complexidade que vai ser montado no transporte do conteúdo dessa aplicação. E bem aqui, ó, juntamente do processo, vai ter o socket, ó, né? O socket, que é onde vai ser descarregado aqui, né, empurrado para fora, aqui, digamos assim, o conteúdo desenvolvido aqui dentro dessa aplicação. Aí agora se mistura um pouco com o que a gente já tinha visto em camada de transporte, ó, né? Existe o processo de endereçamento, ó, que acontece aqui, ó, processo de endereçamento. Para um processo receber mensagem, ele tem que ter um identificador, né? Um hospedeiro possui um único endereço IP, né, de 32 bits,
Agora, obviamente, quando a gente está falando aqui quando o Kuros fala de possuir um único endereço IP de 32 bits, ele está falando do IP versão 4, né? No IP versão 6, que está começando a ganhar espaço aí, nas estruturas de rede, né? Ele trabalha com 64 bits, aliás, 128. Uma pergunta para vocês. O endereço IP do hospedeiro, onde o processo está executando, é suficiente para identificar o processo? O endereço IP do hospedeiro, onde o processo está executando, é suficiente para identificar o processo? A resposta, obviamente, é não. Né? Quando você está trabalhando na camada de aplicação, né, você não consegue identificar o processo apenas com o endereço IP. O IP ele consegue identificar qual é o host, qual é o hospedeiro da rede. Para você conseguir identificar qual é o processo, você precisa de mais uma informação. Ou seja, não é que você não precisa do endereço IP, mas você precisa, além do endereço IP do hospedeiro, você precisa do número da porta da aplicação. Então, quando você trabalha com socket, quando você trabalha com a camada de aplicação, que é o que a gente está vendo agora, você precisa sempre do endereço IP do hospedeiro e também do número da porta da aplicação, onde vem um segredinho, né, lá da multiplexação, né, que acontece lá na camada de transporte. Né? Dos itens que acontece na multiplexação depende disso. Né? Se não tiver a porta, não tem como a camada de transporte saber para quem ela entrega aquela mensagem. Então, qualquer aplicação que funcione em rede, ela vai precisar de um número de porta. Através desse número da porta, é que no ato da multiplexação, na demultiplexação, é que a camada de transporte vai saber, de fato, para quem é aquela mensagem. O usuário ele olha para o computador e ele fala, é um e-mail, é um navegador, não, é o WhatsApp que eu estou utilizando. O usuário olha para a aplicação em si, olha para o nome da aplicação, e a partir do nome da aplicação ele vai procurar saber qual a finalidade daquela aplicação. E em seguida, ele faz uso dela. Na estrutura de rede, não. Ele não olha o que é o WhatsApp, o que é o browser, o que é o e-mail. Ele olha para a porta. Isso aqui é a porta A80, isso aqui é a porta 90. A comunicação internamente, na infraestrutura de rede, será dessa forma. Exemplo de número de porta aqui, ó. O exemplo de número de porta, nós temos, por exemplo, o servidor HTTP, ele trabalha com a porta de número 80. Assim como o servidor de correio trabalha com a porta de número 25. Né? Mas na frente a gente fala um pouco mais sobre as portas. Aqui ela está entrando apenas para fechar a linha de entendimento, né, do que seria o processo de endereçamento na camada de aplicação. O protocolo da camada de aplicação, né, na verdade, ele trabalha o quê? Define o quê? Ele define os tipos de mensagem que são trocadas, mensagem de requisição e resposta, a sintaxe dos tipos de mensagem, por exemplo, qual o campo que vai ter, como eles serão delineados. Define também, além da sintaxe, obviamente, também a semântica dos campos, ou seja, o que significa cada informação no campo, regras para quando e como os processos das mensagens devem ser enviadas, como serão as respostas. Assim, são as definições trabalhadas pela camada de aplicação. Aí isso desemboca num termo, né, que não tem como fugir dele. Né? No ambiente de rede, é a palavra acho que mais utilizada. Protocolo. Protocolo. Se escutou muito agora na pandemia a palavra protocolo, que é quando você define um padrão. Agora, quem estuda redes, né, essa palavra é comum já, né, a vida toda. Tudo em rede se define em protocolo. Tem um padrão, tudo bem definido, e aquilo é seguido, certo? E aí as coisas vão acontecendo. Existem os protocolos de domínio público, que seria esse protocolo de domínio público. Né? Como todo domínio público, são protocolos na qual todos têm acesso ao conteúdo, você tem acesso a tudo.
toda a parte de definição de como ele funciona. Inclusive, você tem acesso ao conteúdo para desenvolver, alterar, propor novas versões destes protocolos de domínio público. Os protocolos nascem a partir da definição das RFCs, que é a documentação a respeito daquele protocolo. Você entra no site do IETF, você encontra a documentação, ou seja, a RFC de cada um desses protocolos de domínio público. E aí, a partir disso, lendo essa documentação, você tem um aprofundamento sobre aquele protocolo. De acordo com a necessidade, você pode até propor, né, desenvolver uma versão nova desse protocolo. Exemplo de protocolo de domínio público, o HTTP é de domínio público, o SMTP também é de domínio público. Já o CASAR, talvez alguns tenham utilizado, né, também, que era utilizado para baixa de conteúdos, compartilhamento de conteúdo web, é um protocolo, mas é um protocolo proprietário. Ou seja, se você quiser saber como é que funciona o protocolo CASAR, você não vai ter acesso, né, porque não é de domínio público, é fechado, é o conteúdo, a documentação dele. Você só o vê funcionando. Então, eu vou parar bem aqui, né? Paramos aqui nos protocolos de domínio público, né? Uma pausa aí de 5 minutos para cafezinho, água, e aí a gente retorna com a segunda parte. Deixa eu garantir logo esse conteúdo aqui para vocês.